Olá, bruxinhos e bruxinhas do meu coração, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que estejam ótimos e espero também que estejam gostando dos meus vídeos, das minhas instruções, dos meus feitiços e magias. Hoje eu vou contar para vocês como iniciou essa caminhada e como foi o meu despertar na bruxaria. Tudo começou quando eu nasci. Porque desde que eu nasci, nessa encarnação, eu sempre soube que eu era uma bruxa. Mas eu não identificava assim, porque à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que ser bruxa era ser uma coisa ruim, que ser bruxa era aquela pessoa malvada, aquela pessoa que fazia mal e que, nossa, tem uma história que a minha avó contava, que a minha avó era bem bruxa também, ela era uma benzedeira de mão cheia, e ela contava que onde ela morava tinha uma casa muito antiga, muito velha, com as janelas caindo, e lá morava uma velha muito estranha, que só vestia preto e que todo mundo sabia que ela era bruxa. E que as pessoas ali em redor sempre cuidavam das crianças, porque ela ia de noite sugar a energia daquelas crianças. Então, uma vez, olha o que aconteceu. Isso ela contava e afirmava como se fosse uma grande verdade. E o que aconteceu? Um dia veio uma mariposa grande, enorme, na casa dela, e eles sabiam que essa mariposa era a bruxa. Então eles pegaram e bateram na mariposa com uma vassoura e depois colocaram um balaio. Vocês, talvez muitos de vocês não tenham conhecimento de balaio, daqueles balaios grandes, onde eles coletavam as verduras e várias outras coisas ali que colocavam. E então eles eram enormes, assim, um balaio bem grandão, alto, assim. Até muitos colocavam pães também, os padeiros, né? E aí viraram esse balaio em cima daquela mariposa e deixaram lá. No outro dia, eles foram lá ver, tiraram o balaio e só tinha um rastro de sangue. E eles acompanharam o rastro de sangue e o rastro ia dar lá na casa dessa velha, dessa senhora, que todos diziam que ela era bruxa. E nisso tocou o sino da igreja, e aí, quando tocava o sino da igreja, era sinal, fora de horário de missa, era sinal que tinha morrido alguém, né? E aí eles foram lá ver e essa senhora, essa velha, como eles chamavam, tinha morrido. Então eles identificaram a morte daquela senhora como sendo através dos machucados que as pessoas fizeram com a vassoura na mariposa, né? E aí conta-se também que daí não aconteceu mais nada com as crianças não foram mais embruxadas, né? Então essa história, eu me criei, cresci ouvindo histórias desse tipo. E claro que essas crenças foram instaladas em mim, e mesmo eu gostando das pedras, dos cristais, das ervas, eu era apaixonada e sempre fui pela lua. A lua me encanta demais até hoje. E à medida que eu fui crescendo, que eu fui estudando, que eu fui vendo a verdade sobre as bruxas, o que eram, o que são e como vêm, mas foi através de uma regressão. Foi assim, como vocês sabem, eu sou terapeuta holística, psicoterapeuta reencarnacionista e Reiki Master. E num desses cursos de formação em terapeuta em Cone chinês, Cone hindu, aquele fogo todo, e eu, né,
não me identifiquei na hora, nada, tá? E aí, quando ela passou aquele fogo em cima de mim, eu comecei a tremer e a suar muito forte. E aí me veio toda aquela história. Eu me vi numa fogueira, aquelas pessoas em volta, me xingando, falando coisas horríveis, e eu gritava para me defender, e dizia que não era, e tentava gritar e falar, mas eles não ouviam, eles não conseguiam me socorrer, né? E eu ali queimando e senti tudo aquilo, e chegou um momento que aquela dor, aquele calor não fazia mais, não causava nenhuma sensação, nem boa nem ruim. Eu simplesmente desencarnei naquele momento ali e subi para o plano espiritual. E lá eu tive entendimento com os meus mentores, fui recebida pelos mentores, e isso eu posso contar depois também em outro vídeo, né? E foi muito lindo porque eu consegui entender que eu fui queimada na fogueira e que aquele fogo transmutou a minha energia, que foi só mais uma vida, só mais uma, dentre tantas que a gente tem. E hoje eu falo isso tranquilamente e não guardo nenhum rancor sobre isso. Eu vejo pessoas falando da bruxaria como se fossem com tanto rancor, com tanta dor. Claro que causou muita dor, claro que não pode ficar assim, deve ser respeitada essa dor. Mas nós que passamos por essa dor, nós transmutamos. O fogo é um dos nossos elementos da natureza que nós trabalhamos. O fogo transmuta. Então, nós vamos aproveitar essa história para te convidar para a Maratona do Despertar da Bruxa. Será um curso totalmente gratuito para quem deseja despertar. Se você quiser despertar, aqui no primeiro link vai estar o cadastro, onde você vai se inscrever para receber o curso assim que ele for liberado. Dá um like aí, se inscreve, aciona o sininho para que tu não perca nada do nosso canal da Bruxaria Moderna. Nós estamos disponibilizando a cada 2 dias um vídeo. E nós temos muita coisa boa pela frente, muita coisa legal para dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde a gente conversou um pouco sobre a minha história, sobre a história da minha avó, histórias que as anciãs contavam para nós quando criança, e mesmo elas sendo bruxas, elas também tinham esse preconceito com a bruxaria, elas também tinham medo, porque essa ancestralidade, ela veio colocando esse medo nas pessoas, colocando essa dúvida, colocando esse pavor até, né? Então agora nós temos essa oportunidade de vivenciar a bruxaria de uma maneira diferente, de uma maneira revelada, de uma maneira sem esses dogmas todos, sem esses paradigmas todos, e quebrando essas crenças e adquirindo a essência da bruxaria moderna. Grande beijo, te espero da próxima.